Educação à distância, mudando realidades. Começamos agora a nossa segunda aula da disciplina de Operações de Cooperativas. Eu sou a professora Denise Tontiucci, economista aqui do IFRO, e acompanhando comigo essa disciplina está a professora Adriana. Tudo bem, Denise? Tudo bem, alunos? Nessa aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo de logísticas de comercialização. O conteúdo da nossa aula de hoje, especificamente, é logística na comercialização via mercado institucional e outros canais de distribuição, beneficiamento e processamento. Então, vamos entender um pouquinho mais esses nossos objetivos. Entender as noções de logística e a importância dos canais de distribuição, descrever o funcionamento dos mercados institucionais e definir as principais vantagens do beneficiamento e do processamento dos produtos. Na aula de hoje nós vamos começar discutindo um pouquinho de logística. A questão de logística está muito ligada à distribuição, ao transporte, a como fazer o produto chegar até o consumidor, também como fazer para as partes, os insumos de produção chegar até o processo de produção, de transformação. Essa parte de logística é uma parte muito importante para a gente compreender processos produtivos, porque muitas vezes os custos de uma produção, eles não são tão óbvios quanto a gente imagina. A gente pode ter custos acontecendo dentro do processo de distribuição dos insumos ou do produto final. Posso dar um exemplo prático disso aqui em Rondônia. A gente está num estado que está na pontinha do país, um pouquinho distante dos centros econômicos do nosso país. Muitas vezes, por uma questão de logística, a gente encontra vários produtos que aqui no nosso estado chegam com um preço mais caro. Muitas vezes no passado, aqui em Rondônia, tudo que era refrigerado era muito caro. Hoje em dia a gente até tem uma produção local que supre um pouco essa questão de logística. Mas no passado, aqui em Rondônia, produtos, por exemplo, laticínios, iogurtes, queijos, que quando eles vinham de outro estado, eles vinham nesses caminhões refrigerados. E esse era um tipo de distribuição que era muito caro de fazer. E isso acabava refletindo nos nossos preços. Mudando um pouco a nossa realidade, esses produtos ficavam muito mais caros do que outros produtos da nossa cesta de consumo. Quando a gente está muito afastado do centro econômico do país, a gente acaba tendo que esses custos de produção, de transporte influenciam muito. Eles podem ser tão altos que às vezes supera até o custo de produção de alguns produtos. Quando eu falo de insumos é aquilo que a gente usa para fazer uma produção, né? Por exemplo, se eu estou falando de fazer um sofá de couro, então pegar o couro para fazer o sofá, o couro nesse caso é um insumo de produção. Muitas vezes, se a gente vai produzir aqui alguma coisa que utiliza insumos que vem de outras partes do Brasil, a gente vai enfrentar novamente essa questão dos custos dos insumos. Então, aqui a questão de logística é compreender o papel dessa questão de transporte, da lógica da ordem da produção, da localização das indústrias e dos comércios, como que isso influencia os preços, influencia as chances de sucesso de um comércio. A gente pode observar, por exemplo, que muitas vezes o que acontece é que a gente tem um conglomerado de uma produção. Por exemplo, quando você fala o Vale do Silício. O Vale do Silício é onde a gente junta várias pessoas que produzem questões de tecnologia no mundo, fica lá nos Estados Unidos, várias empresas de tecnologia estão ali uma próximas da outra. O motivo de elas estarem tão próximas uma da outra é uma questão de logística. Você vai ter vários profissionais altamente capacitados que entendem muito dessa função de trabalhar com tecnologia, desenvolvimento de novos softwares, desenvolvimento de novas empresas e que estão ali localizados naquela parte do mundo. Então, isso por uma questão de logística, a gente acaba tendo uma produção muito mais produtiva, muito mais vantajosa, com resultados muito mais positivos em lugares onde a gente tem um adensamento, uma concentração de pessoas produzindo a mesma coisa. Isso é muito natural na economia. Você pode ver que em vários lugares as pessoas produzem as mesmas coisas, né? Rondônia tem muita questão do gado. O gado é muito forte aqui. Aí, recentemente, a soja entrou no nosso estado e aí o fato de um vizinho seu começar a plantar soja torna você mais propenso, mais inclinado a entrar nesse mercado também.
Por quê? Porque você passa a conhecer a logística. Você conhece de quem ele compra os grãos, as mudas, os defensivos. Você conhece como que ele faz o processo de plantio, a colheita, para quem ele vende depois que o negócio está pronto, né, está colhido. E aí você ter esse conhecimento, ter aproximação com essas informações é uma forma de te dar o conhecimento da logística, de como realmente operacionalizar aquela atividade produtiva. O que nós vamos falar na aula de hoje é como que essa logística afeta a produção das cooperativas. Primeiro a gente vê aqui no slide que ter um bom produto não basta, por melhor que esse produto seja. É preciso que esse produto chegue até o cliente certo, na quantidade certa e no momento ideal, que é a melhor hora possível, né? Para isso acontecer de forma mais perfeita possível, alguns fatores são essenciais. E a gente vê alguns desses fatores que influenciam a logística. O tipo do produto, né? A gente, por exemplo, vamos falar de roupa. Roupas, todo mundo precisa comprar roupa, mas aqui em Rondônia a gente não compra muita roupa de frio. Então, o tipo do produto tem que ser adequado, né? Grãos para plantar. Em vários lugares do Brasil a gente vai encontrar agricultura. Agora, os grãos que são plantados aqui em Rondônia têm que estar bem apropriados para a nossa região. A gente tem que ver que está preparado para o nosso solo, para o nosso clima quente. Então, o tipo do produto afeta muito a questão da logística. A localização da cooperativa, dos clientes, dos consumidores e dos fornecedores. Então, a logística tem muito a ver com essa palavra localização. A localização espacial influencia muito a logística. Se você está dentro dos centros, você está numa posição, às vezes, que você vai negociar com outras empresas que vão estar com competitividade, você vai encontrar funcionários capacitados, fornecedores e distribuidores. Se você vai produzir um lugar mais afastado do centro econômico, você vai ter que construir as suas redes de fornecedores, de produtores de insumos, porque você vai ter que aí fazer uma relação nova, né? O exemplo que eu estava dando, por exemplo, de agricultura, a gente estava falando um pouquinho do gado, depois do surgimento da soja, mais recentemente a gente vê a expansão do peixe no nosso estado. Nosso estado está produzindo a cada ano mais toneladas de peixe, né? Isso inclui conhecer todo o processo produtivo, saber como que você monta um tanque de peixe, como que você mantém esse tanque de peixe, quais os profissionais que você tem que contratar para acompanhar, por exemplo, que tipo de ração utilizar, qual tipo de produtos que você vai utilizar para a saúde desses peixes. Você tem que ter fornecedores, profissionais capacitados, pessoas que vão te visitar, vão te aconselhar, vão acompanhar todo o processo produtivo, né? E isso aí, a logística vai ficando mais facilitada à medida que a gente tem mais pessoas fazendo uma mesma atividade econômica. Se você vai montar uma atividade econômica nova, que ninguém produz, vamos dizer, imagina hipoteticamente que alguém fala assim, carne de canguru está muito caro no mercado internacional, vamos produzir carne de canguru para vender. Aí você começa com essa ideia, botei na minha cabeça, vou produzir carne de canguru. Onde que eu compro filhote de canguru? Como que eu produzo? Como que eles se reproduzem? E depois que está pronto para abate, quem que vai abater esse canguru? E qual é o mercado para quem eu vou comercializar? Essas são perguntas que você tem que saber responder quando você vai comercializar um produto novo. E é por isso que é muito difícil ser um inovador, ser a pessoa que vai fazer um produto diferente, um produto que não acontece ali naquela região. Por isso que normalmente a gente produz os produtos que a gente vê os vizinhos, as pessoas ao nosso redor produzindo, que já tem esses canais de distribuição. Hoje nós vamos falar da importância desses canais para as cooperativas e a gente vai ver que, aqui no slide a gente vê que o conceito de logística, que a logística é um ramo de gestão, cujas atividades estão voltadas ao planejamento, da armazenagem e da circulação. Essa circulação pode acontecer por meio de terra, pelas estradas, por meio de ar, pelo transporte aéreo, pelos rios, né? A gente tem, que no nosso estado é muito importante o transporte fluvial, a gente tem os portos graneleiros, que são importantes para o nosso estado, ou por uma questão de mar. E da distribuição de produtos. Normalmente, para uma eficiente distribuição, são utilizados outros meios, atores intermediários no processo de produção, comercialização e consumo das mercadorias. Esses atores intermediários, gente, são os representantes, são as pessoas que vão trazer algumas informações das empresas. Pode ser, por exemplo, aquele exemplo que eu estava dando, a questão do peixe, né? Se você vai começar um tanque de peixe, provavelmente você vai comprar ração para os seus peixes. A gente tem representantes que vão vender essa ração para os produtores. E esse aí vão fazer o intermédio que existe entre a empresa, a indústria que produz a ração e o produtor que está produzindo o peixe.
Por outro lado, se a gente está fazendo, por exemplo, algum produto, vamos imaginar que a gente tem uma cooperativa que vai fazer produtos de artesanatos, vai fazer enxoval, vai fazer roupa de cama, vai costurar lençóis. As pessoas estão costurando e vendendo ali, a gente pode ter representantes e canais de distribuição que vão fazer intermédio entre essa indústria de roupa de cama e o comércio direto com o consumidor final, ou seja, as lojas. Vai fazer essa representação, vai levar um mostruário, vai levar isso para as lojas, mostrar o produto, negociar preço, negociar pedido, para a gente fazer esse contato de distribuição. E nós vamos descobrir aí em que momento eles querem comprar o produto, que momento, qual o preço ideal desse produto, e essas características ligadas à questão de logística. E aí nós começamos a falar um pouquinho de canais de distribuição. O custo seria muito alto para uma cooperativa montar pontos de vendas em vários lugares do país onde há consumidores para os seus produtos. Para resolver o problema, surgem os canais de distribuição. Por meio de contatos comerciais, os chamados intermediários distribuem e disponibilizam os produtos a todo o público consumidor, em diferentes regiões. Esses intermediários representam a cooperativa, distribuem e até vendem o que é produzido pela cooperativa, oferecendo eficiência e eficácia na distribuição. Professora, eu até queria chamar a atenção porque a gente teve a disciplina de gestão de marketing, que fui eu que dei, né? E lá a gente vê o composto de marketing, que são os 4 P's. E dentro dos 4 P's a gente tem a praça. Não sei se vocês lembram, alunos, dessa questão, né? Tem o produto, tem o preço, tem a praça e a promoção. A praça é justamente isso, né? São os canais de distribuição. Então, dentro da estratégia para você estudar o mercado e atender melhor o mercado, você precisa estar atento aos canais de distribuição. Como é que você faz chegar o teu produto lá? Se você tem canal de venda próprio, ou se você vai revender para outras pessoas, quem vai levar esse produto lá. Então, isso é uma questão estratégica que faz parte também do estudo de mercado, né? É a praça dos 4 P's do marketing que a gente estudou. Ótimo, professor, é isso mesmo, a gente está falando a mesma linguagem, né? A gente vê esses conteúdos, assim, a gente fragmenta o conteúdo para estudar um pouquinho em cada disciplina, mas os conteúdos, eles se conectam, é como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Cada lugar a gente vê uma pecinha do quebra-cabeça, mas eles se conectam, aqui a gente viu uma das conexões. Eu acredito que os alunos têm a disciplina de logística também, que vai falar mais aprofundadamente algumas questões de logística. Esse nosso conteúdo, ele se conecta com essa questão também. Aqui a gente vai querer trazer algumas estratégicas da logística para as cooperativas no estado de Rondônia, né? No estado de Rondônia a gente vê novos desafios, a questão agrícola das cooperativas, a gente está tendo todo um debate de como expandir mercados para as nossas empresas agrícolas, o cooperativismo aqui tem crescido muito e a gente está vendo uma união, o estado mesmo tem tentado incentivar as empresas cooperativas a fazerem contatos comerciais com outras empresas cooperativas, mas também com as empresas comerciais regulares. É uma das maneiras de fortalecer a atividade econômica dessas empresas, né? E hoje em dia, quando a gente fala em mídias sociais, é muito bom ter em mente esse casamento que pode existir entre as estratégias de marketing e as questões de logística. Hoje em dia é muito mais fácil pensar em produtos que podem ser feitos, por exemplo, sob encomenda, porque podem ser distribuídos assim diretamente, né, a gente numa venda do modelo que a gente fala varejista, né? E a gente tem os canais da própria internet, canais de venda na própria internet, né? Onde as cooperativas podem fazer seus produtos e colocar a venda na internet através de algum sistema de entrega, né? Eu comentei aqui na disciplina de gestão de marketing sobre uma rede de cooperativas que tem, que fazem isso, né? Eles vendem roupas e bonecos e outros materiais na internet e são produzidos em vários locais do país. Cada parte do país tem uma parte dessa rede de cooperativas que produz, faz um planta o algodão, outro faz o tecido, outro faz o layout, né? O design da roupa, e o canal de distribuição deles é a internet.
E algumas pequenas lojas que eles também colocam para vender, mas basicamente, principalmente na internet. Isso é excelente, porque o cooperativismo tem como princípio essa questão do fortalecimento das demais cooperativas. Uma cooperativa que consegue comercializar com outras cooperativas, ela está fazendo esse fortalecimento da rede de cooperativas, né? Então esse exemplo é maravilhoso. A gente vê como está descrito no slide, que os intermediários eles podem atuar de forma varejista ou de forma atacadista. O intermediário está atuando de forma varejista quando ele vende os produtos diretamente para o consumidor final, para os mercados finais, para os bazares, para as lojas de calçado, as lanchonetes. Tudo isso são exemplos de atacadista. O mercado vai vender diretamente para a gente, que vai levar para casa e consumir, os bazares também, as lojas de calçados também. Quando você compra um produto numa lanchonete, você está comprando esse produto para consumo próprio. Já os atacadistas, eles compram e revendem as mercadorias para os varejistas, pois não comercializam poucas quantidades. Os atacadistas muitas vezes são distribuidores. Se você está ali plantando soja, aquele nosso primeiro exemplo da aula de hoje, você vai vender provavelmente para um cerealista, que é o atacadista que compra uma grande quantidade de soja para vender para um comércio varejista, que vai comercializar quantidades pequenas de soja, por exemplo, um supermercado. Então, por exemplo, a gente tem de um lado a fazenda produzindo a soja, que vai vender para o atacadista, que é o cerealista, vai comprar aquela grande quantidade, vai fazer um tipo de processamento da produção, e esse atacadista pode vender para o varejista, que vai comercializar, por exemplo, diretamente com você, que é o exemplo do supermercado. Então, a gente tem a fazenda, o cerealista e o supermercado, que vão estar em diferentes etapas produtivas aí. A cooperativa, quando ela decide atuar, ela pode decidir por uma estratégia de venda diretamente para os atacadistas, que vão comprar o seu produto e revender, ou para vender para os varejistas, diretamente para o produto para o consumidor, ela vai vender por uma estratégia de consumidor. Quando a empresa cooperativa faz uma estratégia de marketing online para vender diretamente para os seus consumidores finais, ela está fazendo uma estratégia envolvendo o intermediário varejista. Quando ela está fazendo uma estratégia para vender, por exemplo, uma grande rede de empresas do Brasil que vai comercializar seus produtos em várias lojas, ela está fazendo uma estratégia atacadista. Falando um pouquinho mais sobre os intermediários, a gente vê ainda a figura do distribuidor, que é aquele que vende, armazena e dá assistência a uma determinada área geográfica, buscando atender uma determinada região. Geralmente o distribuidor ou é uma empresa ou é uma pessoa, e ele tem esse papel de representar a empresa, fazendo atividades de venda, às vezes guardando o produto, armazenando e principalmente dando assistência. A gente tem, por exemplo, distribuidores que vão trabalhar com as marcas de ração, que vão fazer, então, ração para peixe. Ele vai comercializar para a fazenda que produz o peixe, ele vai dar assistência caso aconteça algum problema, talvez o peixe está morrendo, ele vai ali ver por quê. E ele vai armazenar, ele vai ter um certo estoque para te entregar imediatamente se você precisar. Esse distribuidor é uma figura importante para a gente chegar a alguns mercados, principalmente mercados mais distantes. Se você quer montar uma cooperativa de fazer ração para peixe, possivelmente você vai precisar de distribuidores. São parceiros comerciais que vão atuar nessa questão de logística, levando o seu produto de qualidade para o seu consumidor lá na ponta, lá dentro da fazenda, lá dentro do sítio. A gente da propriedade rural, às vezes, é um dos lugares que precisa mesmo de distribuidor, Poucas vezes vai ter condições de ter o consumo de alguns produtos se não tiver uma assistência técnica acompanhando esse produto. Isso aí, os distribuidores também, a gente vê aqui no slide, eles buscam sempre atender uma determinada região. A gente pode ter vários distribuidores, normalmente cada um cobre uma região geográfica. Falando ainda dos agentes intermediários, existem os agentes e corretores, que são pessoas comissionadas, contratadas para vender produtos de uma determinada empresa cooperativa e vão ser o que a gente chama de representantes de venda. Pode ser, por exemplo, os corretores de seguro. Esse tipo de representante de venda é uma figura muito comum
E toda vez que a gente pensar numa cooperativa que vai tentar alcançar vários lugares do Brasil, vários lugares dentro de um estado, é muito importante a gente ter em mente para a estratégia de marketing, para a estratégia de logística, distribuir o nosso produto por meio de um representante de vendas. É o tipo de contrato que a gente contrata alguém para um serviço comissionado, essa pessoa vai trabalhar por comissão, por receber uma remuneração que é uma parcela do rendimento, e que ela vai tentar mostrar esses produtos em outros mercados. Essas são figuras de pessoas que vão levar esse produto para algum lugar, mas a gente também pode fazer propaganda e mostrar nossos produtos numa estratégia de marketing, numa estratégia de logística, quando a gente reúne vários produtores, por exemplo, para fazer uma feira de negócios, para mostrar o nosso produto. E pensando um pouco nisso, a gente preparou um material para ilustrar um pouco do que tem acontecido aqui no estado de Rondônia, para atender questões de logística e de mercados. Então, nós preparamos um material que a gente vai chamar para você agora. A Feira de Negócios e Tecnologias Rurais Sustentáveis de Porto Velho, a Porto Agro, foi realizada pela segunda vez em Porto Velho, no Parque dos Tanques. Este ano, 120 empreendedores em diversos segmentos da economia de Rondônia e também de outros estados mostraram seus produtos aos visitantes durante 4 dias de evento. A feira demonstrou a força do cooperativismo agropecuário da nossa região e destacou a importância deste setor para o fortalecimento da economia regional. Uma feira que reuniu desde os grandes empresários até o pequeno produtor rural, como o seu José Cícero. Ele é de Montenegro, interior de Rondônia, e veio até a capital vender o que produz na propriedade dele. É a primeira vez que o seu José participa da Porto Agro. Aí a farinha é o seguinte, nós fazemos o processamento de arrancagem, né? Aí traz até a farinheira, aí tem o processamento de lavagem, passa pelo lavador hidráulico, né? Depois descascamos, vai para o triturador, vai para a prensa, da prensa para o forno, né? Para poder, aí no outro dia que esfria, nós vamos empacotar ela, né? Para poder chegar até aqui dessa forma aqui. Olha, a importância da feira para nós é nós divulgar nosso produto, nós vender, fazer novos conhecimentos, novas amizades, isso é muito interessante para nós, né? E arrecadar um dinheirinho para a gente, né? O mais interessante, né? O artesanato enfeitou um pouco mais a feira. É um segmento que tem crescido bastante, gerando renda para as famílias. A dona Maria Cristina tem 65 anos e desde os 12 ela vive disso. De Porto Velho ela já viajou por várias feiras artesanais pelo Brasil. Aqui em Porto Velho eu estou participando pela primeira vez nessa feira, né? Mas eu já participei em Paraná 2 vezes, né? Participo nos outros estados, Vilhena, Colorado do Oeste. Onde tem feirinha assim no estado que eles me chamam, eu vou participar, mostrar meu artesanato, né? Já participei de feira em muitos lugares fora do país, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, e toda a vida meu material de artesanato foi um sucesso. Seu Esmeraldo faz parte da Cooperativa Agropecuária e Florestal do Projeto RECA, a Cooperreca, do Distrito de Nova Califórnia. Lá, eles produzem polpa de açaí e cupuaçu, sementes de pupunha, mas o forte da cooperativa é a produção de palmito. E a gente está aqui para divulgar o nosso produto lá da Cooperreca, né? A gente temos o palmito de pupunha, temos os licores, as geleias, temos a manteiga, polpa de cupuaçu e açaí. Fazer parte da Cooperreca foi um meio que nós achamos para poder ficar no campo, né? Estandes recheados de variedades. No artesanato, produtos alimentícios. Tinha de tudo um pouco. Bom para quem pode conhecer de perto o que é produzido na região. E para quem produz também. Os pequenos produtores, membros de cooperativas agropecuárias de várias cidades, tiveram a oportunidade de trocar experiências, aprender mais, conhecer novas tecnologias de produção e saber quais são as tendências do mercado. O cooperativismo ele tem crescido muito e tem alavancado o sistema financeiro do estado de Rondônia, força e mérito das cooperativas que têm ajudado. Vimos aí cooperativas de crédito que têm somado, vimos também cooperativas do ramo de saúde, vimos também cooperativas agropecuárias. Então isso tem sido muito significativo
dentro do estado de Rondônia. Mas não foi só estudo e trabalho. Teve festa também. Festa de quem mora no campo gostar bastante. Rodeio em touros e música sertaneja. Porto Velho, boa noite! Gostaram do nosso material? A gente tentou exemplificar, então, um material de como tem sido feito aqui em Rondônia, uma divulgação desses canais de distribuição. Eu queria ouvir a sua opinião. O que você achou desse material? Professor, o pessoal tem comentado? Então, tem vários alunos que estão ligados na nossa aula. Quero mandar um alô agora para algumas escolas. A Escola Fernando Souza Gomes, de Rio Pardo. A Escola Tubarão. A Escola Francisca Martendal. Também tem a Escola Tom Jobim, de Machadinho. E a Escola Bandeirantes, que inclusive o RECA é do distrito deles. A professora Regina mandou colocar. Inclusive eu sou consumidora do RECA, dos palmitos. E também as escolas de Riozinho e Andreasa, da CRED Cacoal. Quero dar um alô também para eles. E eles estão todos ligados na nossa aula, né? Obrigada. E também ainda tem mais a Escola Henrique Dias de Ariquemes, do professor Leonardo. Valeu, gente. É muito importante a participação sua. A gente gostaria de saber a sua opinião sobre a nossa aula, sobre esse material, sobre esse conteúdo. Manda aqui pra gente, a gente quer ler aqui. Sobre esse conteúdo que a gente viu no vídeo, acho bem interessante destacar essa importância do fortalecimento da rede do cooperativismo no nosso estado. Ainda é uma rede nova, ainda é uma rede que está surgindo, mas que está recebendo um ambiente de acolhimento, de apoio. A gente vê que esse é um evento que foi organizado pelo estado de Rondônia, então é um evento estadual. A gente vê o incentivo que isso aconteça em vários municípios do nosso estado e como isso influencia o fortalecimento da rede de apoio de uma cooperativa em relação à outra, mas também como isso fortalece os canais de distribuição das cooperativas sentarem frente a frente com outras empresas não cooperadas para fazerem uma relação comercial. Nesse evento que aconteceu aqui em Porto Velho, teve também uma mesa de negociação, onde a gente tinha, por exemplo, supermercados que estavam sentando na frente dessas cooperativas para negociar uma estratégia de distribuição para eles começarem a comercializar frequentemente os produtos produzidos pela cooperativa, né? E com isso a gente fortalece, a gente vê cada vez mais os produtos das nossas cooperativas estaduais aparecendo no nosso supermercado, no mercado acessível para a gente comprar. Isso aí tem tudo a ver com o nosso conteúdo. A gente vê aqui, por exemplo, no nosso slide, essa questão dos canais de distribuição. A gente fala que são os mecanismos de uma rede por meio da qual o produto da cooperativa chega ao mercado. Essa rede mantém contato com os clientes e realiza uma série de atividades fundamentais, o que vão desde a geração de demanda, que é a geração do consumo, né, até a entrega física dos produtos. Então, a estratégia de fazer essa Expo Agro foi uma estratégia de canal de distribuição. A gente vê que podemos contribuir com o negócio prestando informações sobre o produto, dando garantia de qualidade, ofertando produtos complementares, oferecendo assistência técnica, pós-venda e logística. Seu objetivo principal é garantir a disponibilidade do produto aos clientes. E essa questão da disponibilidade é uma questão que toca muito a gente quando a gente fala de cooperativas, porque quando a gente está querendo estabelecer essa questão de um canal de distribuição, uma das preocupações é a frequência na distribuição daquele produto. A professora Adriana falou que ela é consumidora do palmito, né, da cooperativa. Muitas vezes você acostuma comprar um produto, você come aquele produto que você comprou no supermercado, aí você compra ele uma semana, 2, 3, um mês, 2, e às vezes aquele produto some do supermercado, você não encontra mais. É muito comum isso, principalmente quando a gente fala de empresas pequenas, que são as nossas cooperativas, não são empresas muito grandes. E aí quando a gente faz o fortalecimento desse canal de distribuição, é porque a gente não quer quebrar essa questão do consumo, a gente quer manter o padrão de consumo, fidelizar esse cliente, acostumar o cliente ao seu consumo e garantir que o produto sempre vai estar lá disponível, não é isso? A gente tem, então, essa preocupação. O que você acha disso? Você tem algum produto de cooperativa que você conhece, que está disponível no seu município? Comenta com a gente os principais produtos que você compra no supermercado, que você sabe que vem de uma cooperativa. A gente gostaria de saber aqui.
Professora, e essa questão de distribuição afeta mesmo a nossa vida, né? Quando a gente encontra muito um produto, a gente às vezes se acostuma a comprar ele, mas depois quando ele some, isso é negativo para a gente. É, com certeza é negativo, porque se foi investido foi feito todo um esforço de marketing para conquistar o cliente, né? E aí, às vezes, isso é realmente um problema de estudo de mercado, assim, de não entender. É um problema de logística e também pode ser um problema de planejamento, de questão de não entender qual era a quantidade de consumidores que você ia ter, às vezes não produzir o suficiente, ou às vezes você faz uma ação de marketing que vai além do que você mesmo pode produzir. Tem coisas assim, né, que às vezes são desequilíbrios, por isso que quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais se planeja, é melhor para que a empresa ou a cooperativa funcione da melhor forma e não decepcione os clientes, né? Porque isso pode realmente acontecer por um problema de logística, né? E a gente queria reforçar aqui, porque às vezes, quando a gente não tem o conhecimento científico do que uma empresa precisa para ter sucesso, muitas vezes na cabeça da gente o primeiro passo é só ter um produto de qualidade. E as coisas ficam aí, só nesse primeiro passo. E muitas vezes empresas boas, que têm um produto de qualidade, não conseguem sucesso no mercado. Um dos motivos disso pode ser a falta, tanto de uma estratégia de marketing, como a professora falou, mas também a falta de uma questão de logística, de conhecer o tamanho do seu mercado consumidor, de conseguir consistentemente abastecer esse mercado consumidor mês após mês, ano após ano, não deixando o seu cliente decepcionado. E principalmente estabelecendo relações comerciais com novos parceiros para você ter um canal de distribuição de cada vez mais produtos, para você conseguir fazer crescer a sua empresa. Então esse é o nosso alerta. Quando você for pensar em trabalhar numa empresa, quando você for montar a sua empresa, quando você estiver trabalhando na sua cooperativa, se você tiver isso em mente, isso vai ser muito importante para você. E aqui no estado a gente tem alguns mecanismos que tentam sim fortalecer essa relação comercial. Voltando para o slide, a gente está falando ainda de canais de distribuição. A gente vai falar de 6 ações que podem ajudar na hora de escolher o melhor canal de distribuição do seu produto. A primeira ação que você vai fazer, aqui é uma parte bem prática, é avaliar os mercados a serem explorados. Você está vendendo palmito em conserva, você vai querer vender para um supermercado, então esse é o seu mercado. Você está vendendo ração de peixe, vai vender para sítios e fazendas, então esse é o seu mercado. Você precisa avaliar e conhecer onde está o seu mercado consumidor. Depois você precisa determinar as características necessárias dos clientes. Por exemplo, quantos clientes você vai ter, em qual região esse cliente está e qual a frequência de compra. Ele vai comprar esse produto semanalmente, mensalmente, diariamente. Como que é a característica do consumo, qual é a necessidade do seu cliente. Isso vai ajudar você a produzir de maneira a abastecer esse cliente sempre, como eu falei, constantemente, não tendo intervalos de interromper a produção, não tendo esses soluços que vão deixar o seu cliente sem o seu produto, que pode tirar a estratégia de fidelização do seu cliente. Se ele não encontra o produto, ele pode desfidelizar daquele produto. Ainda falando dos canais de distribuição, a gente vê que é importante determinar as características do produto. Você precisa ter muito certo o preço, o tipo do produto, o prazo que você tem para entrega, né? Então isso precisa ser muito conhecido. Você não pode ter só uma impressão disso, você tem que saber. Além de definir as características dos intermediários. Os intermediários são aqueles que vão fazer a ligação, então, entre o seu produto e o consumidor final. Essas pessoas usam que tipo de transporte? Por rio, por mar, por estrada? Quanto tempo demora para o produto chegar até o consumidor final? Quais equipamentos eles utilizam para fazer o contato? Eles vão fisicamente até o cliente? Eles entram por meio da internet? Quais são as tecnologias que ele utiliza para fazer o contato entre a sua produção e o consumidor final? Qual é a armazenagem produzida? Isso tem que ser conhecida. E, por fim, as últimas 2 estratégias que a gente apresenta é avaliar as características ambientais, por exemplo, condições locais que são peculiares da região, a umidade, a temperatura, o que é peculiar para aquela região em relação ao meio ambiente. E avaliar as empresas envolvidas quanto à situação financeira, os níveis de serviço e a solidez no mercado. Não adianta você querer fazer uma distribuição, por exemplo, para uma rede de supermercado que vai comprar uma grande quantidade, mas que está numa situação financeira muito frágil e corre o risco de falir, vai te dar um calote e vai derrubar a sua empresa junto, vai derrubar a sua cooperativa junto com o seu calote. Então, você tem que saber, então, avaliar também quem são esses parceiros comerciais que estão entrando nesse canal de distribuição e como que eles estão em relação à solidez, em relação à sua posição
no mercado mesmo, se estão próximos de falir ou se estão no momento de expansão. É bastante coisa, né? Mas a questão aqui é que você fica alerta. A nossa intenção com essa aula é só elencar alguns fatores para vocês observarem. E quando surgir a hora, você pode retornar para o material, fazer um checklist e conferir cada um desses aspectos. Isso vai te ajudar a saber o que observar. Muitas vezes a gente não soluciona um problema porque a gente não sabe nem o que a gente tem que observar para chegar até a resposta final. E a gente está querendo dar esse mapa para vocês. Esse é o mapa do que observar quando você está analisando os canais de distribuição para você chegar até a ponta final na hora de entrega do seu produto, da sua cooperativa. Vamos falar um pouquinho mais de canais de produção. Estes são pontos fundamentais para definir logísticas e os canais de distribuição dos produtos de uma empresa cooperativa, seja comercialização comum ou comercialização institucional, principalmente dependendo do nível de beneficiamento e processamento dos produtos. A partir de agora a gente começa a discutir um pouquinho o beneficiamento e processamento dos produtos. Até agora a gente estava falando de canais de distribuição e a questão de logística. Eu queria fechar esse conceito de canais de distribuição e logística. A gente estava falando até agora da importância de conhecer os tempos da sua empresa. O tempo para a chegada do insumo até a sua produção, o tempo que você leva para a produção ou atividade dentro da cooperativa, o tempo e as estratégias para você distribuir o seu produto final até o seu cliente e como que você vai conseguir manter um abastecimento contínuo, consistente para fidelizar o seu cliente. A partir de agora, a gente vai falar que isso também é influenciado pelo tempo que você demora fazendo o beneficiamento e processamento do produto. Beneficiamento e processamento é um processo de alteração daquele produto mais natural. Quanto mais beneficiado ou mais processado, mais diferente é o produto do que encontrado na natureza. Por exemplo, eu posso ter uma serraria que eu vendo toras de madeira. A madeira eu só tiro da floresta, corto embaixo, corto em cima, preparo a tora e vendo. Esse é um produto muito pouco beneficiado, muito pouco transformado. Se eu quiser fazer um produto mais transformado, eu posso vender pranchas. Quando eu prancho essa madeira num formato mais padrão, eu posso fazer pranchas numa medida determinada. É um produto que sofreu um beneficiamento um pouco maior. Se eu quero ser mais específico, eu posso, por exemplo, fazer portas ou janelas de madeira. Pego essas pranchas e faço um beneficiamento maior até chegar a um produto um pouco mais acabado. Ou ainda eu posso fazer um beneficiamento ainda maior quando eu faço um produto de arte com essa madeira. Eu posso fazer uma escultura, posso fazer um vaso, posso fazer uma estátua de madeira. E aí eu estou fazendo uma outra etapa de beneficiamento. Toda vez que a gente vai fazendo um beneficiamento ou processamento, a gente está colocando trabalho humano e capital em cima de um produto e transformando esse produto em uma coisa mais complexa. E ao adicionar complexidade, eu estou também adicionando valor a esse produto. Esse valor agregado que eu adiciono é um valor que vai retornar como maior valor venal, ou seja, valor de venda do meu produto, e vai ser transformado também numa maior renda gerada pela comercialização de um produto mais processado. Normalmente as economias mais desenvolvidas produzem produtos mais processados, mais beneficiados. A gente pode observar, por exemplo, no nosso país, um dos estados mais desenvolvidos economicamente, que é São Paulo, também é um estado berço das indústrias do nosso país. As indústrias nada mais é do que um processo de beneficiamento e processamento. Então, um dos desafios quando a gente entra no mercado, quando a gente pensa a longo prazo, numa estratégia macroeconômica, é pensar em como beneficiar mais, como processar mais o meu produto para adicionar maior valor para eu conseguir comercializar um produto mais caro, mais valorizado e que vai produzir uma renda maior. Se você tem uma horta, você pode pensar em fatiar, por exemplo, a couve, vender couve cortada, e você já pode vender essa couve mais cara do que vender a couve in natura. Se você tem, por exemplo, uma empresa que trabalha com cerealista, você pode pensar em transformar esses cereais em outros produtos que são subprodutos do cereal para já vender esse produto mais beneficiado. Se você tem dúvidas sobre o que é beneficiamento e processamento, manda pra gente, a gente adoraria esclarecer um pouco mais. Por enquanto, a gente pode acompanhar aqui pelo slide, que a gente vê que o processamento e o beneficiamento dos produtos da cooperativa de produção ou agropecuária são passos fundamentais para agregar valor aos produtos. Lembre-se da importância da agregação de valor aos produtos.
Existe uma importância muito grande na agregação de valor, é uma característica que a gente pensa das economias desenvolvidas. Quanto maior o valor agregado, maior a renda produzida, maior o capital produzido, maior o PIB. Quando você já viu esse dado no Jornal Nacional? Os jornais que a gente assiste na mídia, uma das coisas que eles falam, principalmente trimestralmente, é o resultado do nosso PIB. O PIB do Brasil nada mais é do que a somatória de todos os valores agregados dentro da nossa economia. É o valor que a pessoa lá na horta agregou quando ela começou a vender um pouco de cheiro verde, um pouco de couve. É o valor que ela agregou quando ela cortou o couve e vendeu por um preço um pouco maior. É o valor que foi agregado em todas as etapas produtivas, de produção e comercialização, até o consumidor final. Aí a gente vai ter esse valor, essas somatórias de valores agregados. Esse é o nosso PIB, a nossa produção. A gente mede riqueza na economia por meio disso. Na economia, riqueza não é só dinheiro, né? Ninguém é o tio Patinhas que quer nadar num poço de dinheiro. O que a gente busca na economia é a produção. O que torna uma economia mais rica é ter mais produção. E essa produção pode acontecer por volume, quantidade de bens, mas também pela qualidade, pelo nível de sofisticação e beneficiamento de um produto. Quanto mais sofisticado, quanto mais beneficiado, mais processado, maior tem de ser o seu valor agregado. E isso, entre outras consequências, aumenta a renda das pessoas envolvidas nesse processo. Porque o trabalho de quem está tendo esse produção de beneficiamento, processamento, é um trabalho maior, é um trabalho mais agregador de valor, e agregação de valor é igual a produção de renda. Falando ainda de beneficiamento e processamento, essa agregação de valor ocorre devido ao aumento do valor do produto. É uma forma de colocar mais valor no produto a fim de poder vendê-lo por um preço melhor, aumentando a sua rentabilidade. Professora, deixa eu aproveitar para dar aqui uns alôs para mais escolas que estão ligadas na nossa aula. A Escola Boa Esperança, do professor Valdir, os alunos que estão lá ligados na nossa aula. Também as alunas da Escola P2V de Espigão, professora Célia. E de novo vou mandar um alô para os alunos da Escola Fernando de Souza Gomes de Rio Pardo. Que bom, gente. Fico feliz de saber que vocês estão conectados aqui com a gente está aqui pensando em você. Falando um pouquinho mais sobre beneficiamento e processamento, a gente vê aqui que a diferença entre vender o café cru e vendê-lo torrado e moído é um exemplo de beneficiamento e processamento. Vender o peixe inteiro e vendê-lo já limpo e cortado é outro exemplo de beneficiamento e processamento. Vender a fruta tirada do pé e vender a polpa é outro exemplo. Quando a gente vê a polpa já pronta para bater no liquidificador. São exemplos simples, mas que mostram para a gente que em todas as etapas produtivas pode acontecer o beneficiamento e o processamento. E que quanto mais beneficiado, mais processado um produto, maior é o seu valor de venda, que a gente chama valor venal, né? E com isso, maior é a renda que vai ser gerada para as pessoas envolvidas no processo produtivo. O nosso argumento aqui é que a gente precisa sim manter como foco e manter como meta uma expansão dos processos de beneficiamento e processamento, para a gente ter como objetivo uma agregação de valor maior e um retorno financeiro mais produtivo, além de uma saúde financeira melhor para a nossa cooperativa. Professora, deixa eu fazer um comentário que na turma de 2016-2, que é a nossa primeira turma de cooperativismo, né? Essa é a 2017-2. Muitas das cooperativas, a maioria, elas tem essa visão de beneficiar o produto, né? Então, tem muitas cooperativas de leite que eles querem fazer o leite até sem lactose, querem beneficiar, querem fazer o queijo, querem fazer um iogurte com frutas da região. Muitas ideias bacanas. Tinha uma cooperativa que quer beneficiar o coco, fazendo óleo, fazendo coco ralado, fazendo coisas para estética também com coco, enfim, muitas ideias interessantes que trariam muito mais retorno, né? Retorno financeiro para os produtores, né? Ao invés de ele vender a cooperativa, os produtores de leite, ao invés de vender o leite para uma grande empresa que vai beneficiar, eles se reúnem e fazem o próprio beneficiamento daquele leite e vende com a sua marca.
né? É muito mais interessante do que você vender para a grande empresa que vai beneficiar, né? Então, os produtores de leite podem se reunir e fazer isso, e produtores de várias outras coisas, de polpas, de frutas, né? Se reunir e fazer os sucos, fazer geleias. Tem uma série de coisas que podem ser feitas. E geleia, por exemplo, dá para mandar até para fora do estado, né? Não precisa nem vender só aqui no estado. Então, assim, quanto mais for beneficiado e processado, mais riqueza vai trazer para a nossa região. Exatamente, e é muito vantajoso. Além dessa questão de um produto beneficiado tem um valor menor, de venda maior, então dá mais retorno, existem outras questões que estão ligadas à fidelização do cliente. Porque quanto mais elaborado um produto, mais você consegue imprimir a sua marca, o seu padrão de qualidade. Usando o exemplo que o professor Adriano trouxe, essa questão da geleia. Se você pensa em fazer uma geleia. Então, vamos pensar na diferença. Uma coisa é vender um cupuaçu in natura, como fruta. E outra coisa é vender uma geleia. Eu queria que você pensasse em termos de substituição. O seu cliente tem uma relação comercial com você. Ele compra da sua cooperativa, ele compra sempre. Ele compra sempre cupuaçu. Agora, pense qual é a chance dele trocar o fornecedor, se ele compra o cupuaçu que ele gosta ou se ele compra uma geleia de cupuaçu que ele também gosta. Quando a gente aprecia um produto muito simples, como por exemplo a fruta, é muito mais fácil a gente encontrar outras que tenham uma capacidade de substituir com o mesmo padrão de qualidade, com o mesmo um produto muito próximo, muito substituto. Quanto mais a gente entra numa estratégia de beneficiamento e processamento, mais a gente vai dando características únicas ao nosso produto. E mais próximo o nosso produto chega de uma relação de capacidade de fidelizar o seu cliente. Se você produz uma geleia de qualidade, com um sabor agradável, a pessoa se acostuma com aquilo, começa a gostar e vira um cliente frequente. É muito mais difícil ela trocar a sua geleia, então trocar você como seu vendedor, do que ela trocar o seu produto in natura, a sua fruta, que é uma coisa que é muito mais fácil ela substituir por outra pessoa, que talvez pode chegar e vender por um preço mais barato, competir por uma estratégia de preço. Quando a gente está falando uma estratégia de competição ligada ao beneficiamento e o processamento, a gente entra com outros artifícios que ajudam a gente na competição, além simplesmente do preço. A gente não está naquela estratégia muito simples de vou comprar do preço menor. Quando você começa a beneficiar e processar, você começa a imprimir a qualidade do seu produto no produto e realmente chegando até o seu consumidor final. A gente tem um pouquinho mais a falar sobre isso, né? Os exemplos são diversos. O importante é perceber que o beneficiamento e o processamento dos produtos implicam em mais trabalho ao produtor, mais investimento em tecnologia e mais armazenagem. Até agora a gente estava falando da parte muito positiva, né? De ter um retorno financeiro maior, mas também é muito importante entender também que também é mais trabalho, mais capital, mais investimento e mais armazenagem. É mais difícil beneficiar e processar o produto. Por isso que dá um retorno melhor. Esse investimento será recompensado com a elevação do preço do produto e a maior rentabilidade do produtor. A gente fala na economia que muitas vezes a empresa ela pode escolher a sua estratégia de como lucrar mais. Uma empresa lucra mais ou quando ela expande a sua escala produtiva ou quando ela aumenta o grau de complexidade do seu produto. Deixa eu dar uns exemplos daquela questão do cupuaçu. Se a gente tem uma cooperativa, a gente comercializa frutas in natura, nossa principal fruta é o cupuaçu. Se a gente quer ter uma alavancagem, quer aumentar a nossa rentabilidade para melhorar a realidade dos nossos cooperados, a gente tem duas estratégias. Ou a gente aumenta a quantidade de negócios, a gente vai comercializar com muito mais gente, ou a gente aumenta a complexidade do nosso produto. E a gente vai beneficiar e processar o nosso produto para que ele tenha características mais refinadas e que cheguem a alcançar mercados que alcancem um patamar de preço de venda maior. E com isso a gente vai ter esse retorno financeiro também. Então são duas estratégias diferentes, todas as duas têm vantagens e desvantagens, só que normalmente uma estratégia que a longo prazo ela é mais sustentável e vai dar um retorno mais positivo é a questão do beneficiamento e processamento. Professora, mais umas escolas aqui que estão ligadas, pedindo um alô aqui. Os alunos da Escola Angelina dos Anjos, em Costa Marques, lá longe do professor Naldo. A Escola Antônio Frederico de Castro Alves, de Cujubim, professor Josué. E também a Escola Maria Rosa de Oliveira, Espigão do Oeste, ligada. E também para os alunos Juscelino Kubitschek, de Santa Luzia do Oeste. Que legal, gente. Muito obrigada. Feliz por estar com vocês aqui. Agora a gente faz uma pequena pausa para a nossa atividade de sala e retornamos em breve.
depois, então, do nosso intervalo para a realização da atividade de sala, retornamos para a nossa correção. Na atividade de sala de hoje, nós tivemos 6 perguntas discursivas e nós estamos aqui aguardando a sua resposta para a gente começar a comentar e partilhar o conhecimento de cada uma dessas questões com você. A professora Adriana está acompanhando o chat. E aí, professora? Então, nós temos aqui na Escola Marechal de Buritis a aluna Marjorie, acho que é isso. Ela fala que a importância da gestão da logística para uma empresa, seja ela cooperativa ou não, é para o planejamento e armazenamento da produção. Então, a gente tem a pergunta número 1. Qual é a importância da gestão de logística para uma empresa, seja ela cooperativa ou não? E a gente tem a resposta da aluna Marjorie. Para o planejamento e armazenamento da produção, e também o aluno Erielson colocou que é para que o produto chegue até o cliente certo, na quantidade certa, no momento certo. Ótimo. Também da Escola Marechal de Buritis. Na Escola Estácio de Sá, também o aluno Kaique colocou que a importância da logística é para ajudar as empresas cooperativas a ter um melhor atendimento e na quantidade certa, no cliente certo, no momento certo. Vou aproveitar aqui para dar um alô para as alunas da Escola Casimiro de Abreu, Nova Mamoré, escola que eu conheci, a professora que eu conheci, a professora Regina, que estão todos de rosa apoiando o movimento do Outubro Rosa, né, que é uma campanha muito importante. Que legal, eles são todo mundo de rosa ali na escola? Estão, inclusive o bebezinho. Ah, que legal. Deve ser o mascote da turma. Então, armazenamento. Tá escrito errado? Isso, tá um pouquinho. Opa. Eu escrevi, eu pulei uma sílaba, foi? Armazenamento. Obrigado, pessoal, aí tá atento, né? Então, vamos lá. A gente tem 2 respostas que vieram da Escola Marechal, né? E as 2 respostas corretíssimas servem para ilustrar pra gente algumas respostas para essa pergunta. A questão é qual é a importância, então, da gestão de logística para uma empresa, seja ela cooperativa ou não. E as respostas que a gente tem tá aqui, primeiro, nesse intuito de falar para o planejamento e o armazenamento da produção. A gente precisa mesmo de logística para planejar e armazenar todas as etapas da produção. A gente não pode faltar planejamento, porque senão a gente vai ficar sem produto disponível, vai ficar deixando o nosso cliente na mão. O armazenamento tem que ser uma questão muito importante também, senão o produto pode estragar. Então essa questão de logística muito bem respondida, ótima resposta. Temos uma segunda resposta também corretíssima. Eu gosto de uma resposta prática assim, né? Para que o produto chegue no cliente certo, na hora certa e na quantidade certa. Não falte, não sobre, não dê prejuízo, nem porque ele foi de mais, nem porque ele foi de menos. A aluna Lidiane, da Escola Cleberson Dias, Distrito de Novo Plano, ela acrescenta ali, além do planejamento e da armazenagem, a circulação e distribuição de produtos. Sim, para o planejamento, armazenamento, circulação e distribuição da produção. Posso escrever ali, né? Circulação e distribuição também entram aqui, né? Excelentes respostas, pessoal. É muito legal ver a participação de vocês. Temos resposta também para as outras perguntas, professora? Temos. Você quer ler mais alguma para a resposta para a pergunta número 1? Não. Tá. Agora aqui a gente tem a questão 2. Estrategicamente, ter bons canais de distribuição aumenta ou diminui as vendas de uma empresa? Amplia ou reduz seu público-alvo? O aluno Erielson respondeu: aumenta e amplia, porque com os canais de distribuição, ponto de venda em vários lugares no país. Aumenta e amplia porque com os canais de distribuição... Não entendi uma palavra que ele escreveu, mas fala que tem pontos de venda em vários lugares do país. Vamos falar pontos de vendas, né?
pontos de vendas em vários lugares. Aumenta a disponibilidade para todo o público, a aluna Marjorie respondeu. Aumenta a disponibilidade para todo o público, correto, né? A ideia aqui por trás é essa, né, gente? Quando a gente fala dessa questão da dúvida de ter bons canais de distribuição, isso é uma ideia para aumentar ou para diminuir a questão das vendas de uma empresa, né? O argumento que a gente apresentou na aula de hoje é que ter esses canais de distribuição é importantíssimo para a gente aumentar a nossa venda, ampliando o público-alvo. Você tem o público-alvo não só de quem está ali ao entorno da cooperativa e já conhece a cooperativa porque mora perto, mas também de pessoas que estão em outros lugares, porque você passa a ter pontos de vendas em todos os lugares do país. Você tem muitas respostas para essa pergunta, tá, gente? Você pode responder assim: você tem um distribuidor, você tem uma conexão, você tem um canal direto com o seu consumidor que está em outros lugares do país. Você pode falar: posso chegar diretamente até o seu cliente. Você pode escolher estratégias de tratar com varejistas ou com atacadistas. Você pode fazer várias estratégias para aumentar, ampliar a sua venda, o seu público-alvo, para chegar mais longe. Então, a gente tem várias respostas nesse sentido, né, professora? Sim, E depois, na questão 3, quais são os principais intermediários? Nós temos, então, vamos para a questão número 3. Quais são os principais intermediários? É uma pergunta um pouquinho mais teórica, né? Varejistas, atacadistas, distribuidores e agentes. O aluno Erielson respondeu, lá da Escola Marechal de Buritis. Vamos tentar explicar cada um deles, aproveitar como revisão? A gente falou um pouquinho dos varejistas, a gente estava falando com as pessoas que vendem para o público consumidor. As pessoas que já vão vender direto para o consumidor. O exemplo aí são os supermercados, as lanchonetes, né, as lojas de produtos vestiários, do que você estiver produzindo, né? Você pode vender, então, para quem está vendendo diretamente para o consumidor. Você pode vender também para os atacadistas. Vamos falar dos atacadistas? Os atacadistas é aquele vendedor intermediário. Ele vai trabalhar em grandes quantidades, né? Um exemplo de um atacadista é aquela pessoa que compra muita quantidade, depois vai renegociar outros contratos. A gente deu como exemplo aqui a questão dos cerealistas. O cerealista ele é um atacadista, ele compra em grandes quantidades, vende em grandes quantidades, não é para o consumidor final. Ele não está preocupado no consumidor final ainda, ele está falando do consumidor aqui intermediário. Então ele está numa situação mais intermediária, ele vai vender para quem ainda vai buscar depois o consumidor final. A gente falou dos distribuidores, os distribuidores vão fazer uma representação e vão trabalhar levando o nome da empresa, da cooperativa para vários outros lugares do país. Ter distribuidores é como ter pontos de vendas em vários lugares do país, é muito importante ter essa rede de distribuição. E a gente falou também dos agentes. Os agentes, muitas vezes a gente pode chamar eles de representantes, comissionados. Normalmente eles são pessoas que trabalham na forma de comissão. Comissão nada mais é do que uma porcentagem de retorno proporcional à sua quantidade de venda. Então a pessoa vai ter um portfólio, quando ela é agente, ela vai ter várias pastas com os produtos que ela vende. Nessas pastas de produtos ela vai mostrar esses produtos para os varejistas, para os atacadistas e vai fazer relações comerciais, vai tirar pedido, que a gente fala na prática, né? Vai tirar os pedidos e vai levar uma comissão, uma porcentagem de retorno em relação a esses pedidos. Tem mais um item que foi adicionado aí da Escola Tubarão, a aluna Juliana acrescentou corretores, e na Escola Aurélio também. Corretores acho que a gente trouxe separado, corretores podem ver de forma separada, eles podem ser tratados também aqui como algum tipo especial de agente também, tá? Vai depender da classificação que você vai utilizar, mas eu acho que a gente trouxe separado nos nossos slides também, tá? Mas os corretores também funcionam de uma maneira muito similar. Normalmente a gente fala corretores quando a gente fala de seguros ou quando a gente fala de imóveis. São pessoas que vão buscar o cliente e vão trazer o cliente até a empresa. Também trabalham por comissão. A comissão dele é uma remuneração proporcional ao trabalho realizado, à venda concretizada.
Legal, gente, muito boas respostas. É bom ver você atento assim ao nosso conteúdo, da nossa aula. Podemos para a pergunta número 4, professora? 4. De acordo com seu conhecimento, o que são canais de distribuição? Mecanismos de uma rede por meio da qual o produto da cooperativa chega ao mercado, do aluno Erielson. Mecanismos de uma rede pelos quais... Esse meu dedo ficou esquisito, né? Esse aqui, escrever nessa tela é um pouquinho diferente, gente. Também pode ser localidade, empresas físicas e virtuais. A aluna Marjorie colocou também, ela lembrou das empresas também virtuais. Deixa eu ver aqui, tem mais. Empresas físicas e virtuais. São canais de distribuição mesmo, são ótimos exemplos, porque a gente vai ter aí esses meios de chegar mesmo, de levar o produto até o cliente, levar o produto até o mercado. Então a gente vai ter essa forma física e vai ter a forma virtual. Os canais de distribuição são formas de conectar mesmo os mercados. No nosso vídeo que a gente assistiu na externa, a gente falou da Expoagro. Expoagro, naquele exemplo, é um tipo, né, de canal de distribuição. A Expoagro, ela contou com uma mesa de negociação, onde as empresas cooperativas estavam frente a frente com empresas comerciais, estabelecendo relações comerciais. Aquele foi um exemplo de canal de distribuição, ali da forma física, porque foi uma feira, mas a gente também pode organizar algo similar, por exemplo, de uma forma virtual. Acho que vocês captaram essa ideia, né? Esses canais de distribuição são umas formas de interligar os mercados, o mercado produtor e o consumidor, para que juntos eles dialoguem e cheguem num denominador comum, um pedido que acate as intenções das duas partes, em quantidades, em preços, em condições de pagamento, né? Então, canais de distribuição são muito importantes, a gente busca incentivar esses canais de produção, eles são partes fundamentais para o sucesso de uma empresa, inclusive uma empresa cooperativa. Professora? Vamos ver aqui. A pergunta 5. Quais ações de uma cooperativa deve executar para escolher o melhor canal de distribuição dos seus produtos? A gente elencou 6 coisas, né? Avaliar os mercados a serem explorados. Determinar as características e necessidades dos clientes. Quantidade, região e frequência de compras. É um estudo de mercado, né? É como eu estava falando, faz parte do estudo de mercado do item praça dos 4 Ps, né? Você vai estudar quem são os consumidores, onde eles estão, quais são como ele compra, né? Quais são seus hábitos de compra, né? Essa resposta que eu dei agora foi da aluna Lidiane, da Escola Cleberson Dias, Distrito de Novo Plano, né? Que ela colocou isso: avaliar os mercados a serem explorados, determinar as características e necessidades dos clientes, quantidade, região e frequência de compras. Na nossa aula, essa trema sumiu, né? Na nossa aula, a gente falou um pouco sobre 3 grandes etapas, né? Perdão, 6, meia dúzia, 6 grandes etapas que nós elencamos nos nossos slides do que deve ser feito. Eu gostaria de retornar aqui nos slides para a gente acompanhar ali o que a gente colocou. Opa, voltei demais. Canais de distribuições, intermediários. Aqui. Avaliar os mercados a serem explorados. Eu vou apagar porque está rabiscado, né? Para a gente poder rabiscar de novo. Então, são essas questões aqui que a gente vai avaliar. Avaliar os mercados a serem explorados.
Não tá apagando. Vamos sem apagar mesmo, vou com a tinta de outra cor. Primeiro, avaliar os mercados a serem explorados. Depois, a questão de determinar as características e necessidades dos clientes, quantidade, região e frequência de compra. Tudo isso é questão de canais de distribuição, sim. Tudo isso são as ações que podem ajudar na hora de escolher o melhor canal de distribuição. Mas a gente falou de 6 ações, lá tá as 2 primeiras, né? Aqui tem as demais, aqui vamos ver, a ação número 3 seria determinar as características do produto. Importante deixar clara a característica do produto, tipo preço, tipo do produto, prazo para o produto ser entregue, ser produzido. A ação número 4 é a questão de determinar as características dos intermediários, né? Intermediário é o quê? É o tipo do transporte, o equipamento, armazenamento, tecnologia para fazer a questão intermediária de chegada do produto, a questão realmente de distribuição logística. São 6 ações. A número 5 vai ser avaliar as características ambientais. Aí é questão de condições locais do ambiente, umidade, temperatura, pressão, né? E por último, avaliar as empresas envolvidas quanto à situação financeira, né? Eu lembro que eu falei, não adianta você vender uma grande quantidade, mas para uma empresa que não esteja muito estruturada solidamente, você pode estar incorrendo aí num grande risco. Na verdade, está vendendo muita quantidade para uma empresa que pode chegar na situação de falência. Então, Opa, desculpa. Perdão. E a questão 6 é qual a principal vantagem para uma cooperativa de beneficiar seus produtos. E aí alguns alunos responderam lembrar a importância da agregação de valor aos produtos. Então a gente tem aí a questão de qual é a grande vantagem para beneficiar. Qual que é as respostas nós temos, professora? É isso, de agregar valor aos produtos. Agregar valor aos produtos. Essa é a grande resposta mesmo. Agregar valor aos produtos. Ótima resposta, né? Agregar valor aos produtos. Só acontece mesmo por meio de uma melhoria no produto, né? Aí eu comentei que quando uma empresa precisa de um faturamento maior, quando ela quer crescer economicamente, ela quer um retorno financeiro maior para essa empresa, ela pode ter 2 grandes estratégias. Uma delas é vender muito mais em quantidade, e aí ela vai alcançar um mercado consumidor muito maior e vai ter um faturamento maior. Outra ela é beneficiar e processar o produto um pouco mais, e assim ela vai ter um produto mais refinado, mais apurado e pode cobrar um valor um pouco maior. Muito boa resposta. Eu queria aproveitar, então, dar mais uns alôs e dar um recado também para eles. Tá? Fique à vontade. Os alunos da Escola Marechal Rondon do Distrito de Vitória da União, que estão atentos à aula. Também a aluna Cris, que está com o seu filhote Miguelzinho na aula, uma gracinha, bebê lindo. E os alunos da Escola Bote Gerani, da CRED Alta Floresta, um alô para eles. E eu gostaria de aproveitar ao final dessa aula para dar um recado para vocês, que nós estamos realizando uma pesquisa com os alunos EAD, né, os alunos à distância do IFRO. Foi enviado por e-mail de vocês essa pesquisa e é muito importante que vocês respondam. Quem tiver acesso à internet, ou em casa, ou na escola, entrar no seu e-mail e responder essa pesquisa. Porque a gente já estudou um pouco sobre a importância da pesquisa, né, para a gente atender bem o mercado, e vocês são os nossos clientes, os alunos, e a gente precisa dessas pesquisas para poder atender vocês melhor. Então, para que vocês sejam melhor atendidos no futuro, respondam essa pesquisa para a gente saber como que vocês estão avaliando o trabalho do Instituto Federal de Rondônia, ok? A gente sempre a gente avaliando eles, né? É. Legal essa inversão, que agora vocês vão avaliar a gente. Pode avaliar, a gente está querendo saber o retorno mesmo. E aí com essa essa questão de pedindo a sua avaliação, nos avalie, por favor. A gente fica por aqui, retornamos semana que vem. Uma boa semana para você. Até a nossa aula 3. Educação à distância, mudando realidades.